Jamie Chadwick é oficialmente vencedora na Indy Next. Antes de trazer todos os detalhes para vocês, não esquece de deixar bastante joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso ajuda demais elas na pista a ir cada vez mais longe e sim mais pessoas encontrarem o conteúdo. Não deixa de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor. E eu deixo também meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Jamie Chadwick fez história na última etapa da Indy Next lá em Road America, que aconteceu no último final de semana. Disputando apenas a sua segunda temporada no grid da categoria, a britânica que defende a Andretti, ela largou da pole position, dominou de ponta a ponta, impôs um ritmo dominante e assim cruzou a linha de chegada na primeira colocação. Agora ela é vencedora na Indy Next e mais do que isso, ela se tornou apenas a terceira mulher a ter triunfado numa categoria de acesso à Indy. A sua vitória ela começou a ser desenhada, na verdade, no dia anterior na classificação do sábado. Assim que ela fez a sua volta mais rápida, ela anotou o tempo de 1 minuto 53,033 e assim garantiu a posição de honra do grid de largada. Sim, ela garantiu a pole e com isso ela também fez história, porque ela se tornou a primeira pilota a fazer, o feito, a alcançar o feito num circuito de rua ou misto de uma categoria de acesso da Indy. Eu tô falando assim categoria de acesso porque a Indy Next se chama assim agora, mas ela foi renomeada faz pouco tempo. Antes ela era chamada de Indy Lights e os feitos conquistados antes da Jamie foram na Indy Lights, então eu tô batendo mais na tecla do categoria de acesso à Indy. Bom, antes dessa pole lá em Road America, a melhor posição de largada da Jamie tinha sido uma quarta colocação da etapa anterior lá em Detroit. A última mulher que tinha conseguido uma pole position numa categoria de acesso da Indy tinha sido a Pippa Mann lá em outubro de 2010, quase 14 anos atrás, quando ela saiu na frente no circuito oval de Homestead, em Miami. Bom, conseguida a pole position, chegou o dia da corrida, aquela expectativa, e assim que as luzes se apagaram em Road America, a Jamie ela conseguiu se manter na primeira colocação. Alguns períodos de bandeira amarela provocaram algumas relargadas ao longo da prova, mas a Jamie ela sempre conseguiu se manter na ponta, ela sempre conseguiu recomeçar as corridas mantendo um bom ritmo, e na fase final é verdade, ela começou a ser muito ameaçada pelo Lewis Foster, que é o seu companheiro de equipe, e pelo Jacob Abel, que é o líder da classificação. Eles chegaram muito perigosamente próximos da pilota britânica, tiraram drasticamente a diferença, só que daí, com 2 voltas para o final, tudo teve de ser interrompido por uma bandeira vermelha por conta de um acidente envolvendo o Miles Rowe e o Jordan Missing. Competidores passaram pelos boxes e então foi dada a relargada, mais 2 voltas, e assim que tudo recomeçou lá em Road America, a Chadwick ela conseguiu não apenas manter a primeira colocação, mas logo ela abriu uma vantagem de 0,7, então de quase 1 segundo para o segundo colocado e cruzou a linha de chegada aí com quase 1 segundo também de vantagem para o restante do pelotão, e assim ela se tornou a grande vencedora do dia lá em Road America. Com isso, como eu disse, ela se tornou a terceira pilota da história a conseguir uma vitória em uma categoria de acesso da Indy, a primeira a vencer em um circuito de rua misto, ou um circuito de rua ou misto, que é ou num autódromo ou num circuito de rua. As outras, antes da inglesa, tinham sido a brasileiríssima Bia Figueiredo, que venceu em 2008 e 2009, e a própria Pippa Mann, que venceu em 2010. Tanto a Bia quanto a Pippa, elas venceram em circuitos ovais. Bom, depois da corrida, é claro, a Jamie ela ficou bastante emocionada. Falando, ela disse: "Não tenho palavras, honestamente, estou muito emocionada. Temos um carro inacreditável neste ano e ainda apenas não havíamos sido capazes de fazer nada sobre isso. Estou apenas muito feliz que conseguimos isso aqui." Bom, Michael Andretti, que é o chefe da equipe, o dono da equipe, que dá o nome ao time, ele também não pôde deixar de exaltar a sua competidora. Ele falou: "Ela foi incrível, fez um grande trabalho durante o inverno para se fortalecer para pilotar esses carros. Está competitiva durante todo o ano. As voltas que deu na classificação me impressionaram, mas o que mais impressionou mesmo foi como ela posicionou o carro durante toda a corrida e estava ensinando alguns caras.
suas largadas foram ótimas, foi uma pilotagem completa. Muita gente, obviamente, celebrou, né, comemorou esse feito da Jamie, inclusive o Joseph Newgarden, que venceu as 500 milhas de Indianápolis, bicampeão da Indy e tudo mais, ele fez um post nas suas redes sociais onde ele escreveu: "Isso é incrível, Jamie é durona", ele escreveu badass. "Foi realmente divertido assistir sua corrida hoje e a vitória independentemente do que entrou em seu caminho." Alguns outros nomes que também chegaram a exaltar a pilota foram o George Russell, Jason Button, a Maya Wilg, a Lia Block, que trabalha com ela na F1 Academy, Paige Vischer, a própria Pippa Menta, entre tantos outros nomes. Você entra nas redes sociais da Jamie, é muita gente que tá parabenizando ela. Bom, a Jamie ela já havia conseguido um pódio nessa temporada, né, também o seu primeiro pódio na categoria, lá na corrida 1 do circuito misto de Indianápolis, e agora ela venceu, então já são 2 pódios nessa temporada, sendo que um deles é uma vitória, já é um grande feito, né? E com esse triunfo, obviamente ela subiu bastante na classificação e agora ela aparece na 9ª posição do campeonato. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa vitória da Jamie. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz, porque muita gente falava que ela era uma farsa, que ela só vencia porque o grid da W Series era muito fraco, né? Vale dizer que ela foi a campeã das 3 temporadas da W Series e que ela não merecia, ela não era boa o suficiente, e eu acho que essa vitória lá na Indy Next provou que sim. A Jamie, ela merece demais, tanto essa vaga na Andretti na Indy Next, quanto todos os próximos frutos que ela vai colher, eu tenho certeza. Então eu fiquei extremamente feliz aí com esse triunfo dela. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, compartilha com seus amigos, e eu vou deixar aqui uma playlist depois para vocês conferirem mais vídeos daqui do canal. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!